Ok. Ok, boa noite a todos. Obrigada pela presença hoje. Obrigada, Luciana, por nos dar essa oportunidade para o IELTS, para falar um pouquinho mais sobre o exame. Nós estamos muito felizes com essa parceria com a Dagosto Language School. É uma parceria que começou há alguns meses, já está dando super certo, né? A Dagosto vem fazendo um trabalho de preparação dos alunos já há muitos anos, então é o parceiro ideal para a gente, para trazer para o nosso time de IELTS Registration Centers. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho mais sobre o IELTS. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Como a Luciana avisou, esse webinar está sendo gravado e depois vai ficar disponível no canal da Dagosto para vocês acionarem depois, poderem acompanhar depois também, né? Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Yes. Tá tudo Então, aqui. maravilha. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, para quem ainda não sabe bem o que que é o IELTS, né? O que que é o International English Language Testing System. O IELTS, ele foi um teste que foi desenvolvido em 1989. Na verdade, ele já teve um predecessor lá na década de 80. Depois de 9 anos, ele foi melhorado, dizemos assim, adaptado para algo mais parecido com o que ele é hoje. Mas ele foi desenvolvido pensando em ter uma ferramenta para avaliar o inglês de pessoas que iam trabalhar ou estudar fora, né? Então, o que que era? Era uma ferramenta para que os empregadores, para que as universidades, as escolas que iam receber alunos de fora, tivessem a certeza de que aquele aluno estava preparado para acompanhar seu curso, para acompanhar o seu ritmo de trabalho, né? Então, precisavam do quê? De uma fotografia. Como é que está o inglês dessa pessoa, desse candidato, aluno ou possível funcionário, para falar, para escrever, para ouvir uma reunião, para fazer uma apresentação em inglês, né? E aí, então, foi assim que foi criado o IELTS. E ele vai ser um teste que vai avaliar as quatro habilidades, ele vai avaliar o listening, o reading, o writing e o speaking. Ah, e ele é totalmente multinível, né? Então, essa é uma diferença para outros testes. Tem os testes, por exemplo, que vocês devem conhecer bem, que são usados em escolas, né? Eles que vão marcar o desenvolvimento de cada aluno. Eles são usados desde o comecinho, tem os Young Learners, né? Nós do British Council também temos testes assim, que vão avaliar cada etapa do desenvolvimento do aluno. O IELTS não, como eu disse, ele é uma fotografia, então ele é multinível, ele é uma régua. A pessoa que vai receber o certificado, ela vai ver da proficiência A1 ao C2, onde é que essa pessoa está? Em cada uma das habilidades, né? Então, a pessoa ela pode ter ali um C1 no speaking e ter um B2 no reading ou no writing. Então, onde é que ela está em cada uma dessas habilidades e o que que a minha empresa ou a minha instituição de ensino precisa que ela tenha em termos de nota, né, de proficiência para poder acompanhar o nosso programa, nosso curso, né? As notas do IELTS elas vão de 0 a 9, vai ter sempre uma nota para cada uma das habilidades. E tem a nota também alinhada a CFR, então, para cada uma das habilidades e a nota geral também. Então, é isso que a instituição de ensino que vai receber o seu certificado vai verificar, né? Em termos de formato, nós temos o IELTS paper-based ou computer-based. Também existe o IELTS online. Eu vou falar que é o que a gente faz em casa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as diferenças entre cada um desses hoje, para vocês avaliarem o que que é melhor para vocês também. E tem os formatos, né? Os tipos, as versões diferentes do IELTS. Então, a gente tem o Academic e o General Training, e tem também os IELTS e o KVI, que são os IELTS que atendem os requisitos de segurança do Departamento de Vistos e Imigração do Reino Unido. Também vou falar um pouquinho mais sobre eles para vocês conhecerem aqui para frente. Mas antes de falar sobre essas coisas, eu queria falar sobre as vantagens do IELTS, né? Porque o que que é o melhor benefício que você pode ter quando você faz o IELTS? Ele é o teste mais reconhecido do mundo, ele é o teste mais feito e mais reconhecido do mundo. Nós aplicamos mais de 4 milhões de IELTS por ano.
Ele é reconhecido por mais de 13 mil instituições no mundo todo, em mais de 150 países. Temos mais de 1.600 de locais de prova no mundo todo, né? Então, os números eles falam por si, mas para vocês terem uma ideia de algumas das universidades que vão aceitar o IELTS. Quando a gente pensa, vou estudar fora, a gente sempre tem as referências, né? Sai todo ano a lista, acabou de sair daqui o US, a lista das melhores universidades do mundo, né? A gente tem, por exemplo, as Ivy League nos Estados Unidos. Todas as Ivy League aceitam o IELTS. Não só as Ivy League, né? Praticamente qualquer universidade nos Estados Unidos que aceita alunos internacionais vai aceitar o IELTS também. E fora dos Estados Unidos, ainda mais, porque o IELTS é o teste número um, o mais aceito por instituições de ensino superior no Canadá, na Austrália, no Reino Unido, na Europa como um todo, porque existe hoje em dia um grande movimento entre as universidades para utilizar o inglês como meio de ensino, né? Então, faculdades na França, na Alemanha, em Portugal mesmo, na Espanha, estão usando o inglês como método, como ferramenta de ensino por curso. Então, estão dando cursos em inglês mesmo nesses países, né? Não é incomum que um aluno que vai estudar na França, na Alemanha, tenha que comprovar o nível de inglês. E o IELTS, ele é o teste mais aceito em toda a Europa, no Japão, na Ásia, praticamente qualquer outro país do mundo que vocês forem procurar. No Canadá, tem o equivalente, né, digamos assim, ao Ivy League, que são as U15, são as 15 universidades mais voltadas para a pesquisa. No Reino Unido, tem, por exemplo, o Russell Group, né, que são as 14 universidades também que têm as maiores notas, que são mais reconhecidas por pesquisas. Todas essas aceitam o IELTS, é o teste preferido, né, delas. Aliás, 100% das universidades na Austrália, no Reino Unido, no Canadá, aceitam o IELTS. Então, o que que é o benefício de você, por exemplo, se você é um professor, você preparar o seu aluno para o IELTS? É que ele vai ser bem aceito em qualquer lugar. Então, se ele está pensando em estudar fora, ele não precisa ficar escolhendo ou decidir. Ele sabe que se ele tiver um IELTS, ele vai ser bem aceito em qualquer lugar e tem sido assim por muitos e muitos anos, né? Então, tem outros testes que talvez sejam só bem aceitos nos Estados Unidos, tem outros que sejam só bem aceitos num outro determinado país. O IELTS, não, é em todo lugar, inclusive pelos departamentos de imigração. Então, todos os departamentos de imigração que exigem proficiência em algum tipo das suas aplicações, seja para visto, seja para imigração, aceitam o IELTS, tá? Tá aqui Irlanda, Canadá, Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia. Os Estados Unidos, ele não faz esse pedido no visto, ele coloca para as instituições fazerem a conferência e depois ele audita as instituições se eles fizeram algum tipo de avaliação de proficiência. Então, por isso que eles não estão aqui, tá? Não faz parte do processo de visto. Então, eu falei da principal benefício, é a grande aceitação do IELTS, né, onde ele é aceito, é o fato dele ser aceito no mundo todo, mas tem outros benefícios aqui que a gente pode mencionar sobre o IELTS. Então, por exemplo, ele é o único teste que dá preparação gratuita. Com o IELTS, a preparação que eu digo é a familiarização com a prova, né? Então, com o IELTS, a partir do momento que você se inscreve, mesmo antes tem o IELTS Ready Member, que já é uma ótima ferramenta, você pode se entrar e se cadastrar gratuitamente e já começar a acessar, mas depois que você se inscreve, você acessa o IELTS Ready Premium. O que que é? São mais de 40 simulados, né, que vão imitar as condições da prova, né, com o tempo rodando, com o listening, com o áudio só. Então, as mesmas condições da prova vão ser imitados ali no simulado, milhares de exercícios por cada um dos tipos, cada uma das partes da prova estão ali dentro da parte de practice, e aí já é mais flexível, não vai ter timer, não vai ter. Você pode ouvir o áudio quantas vezes você quiser, né? Então, tudo isso está disponível para que o aluno conheça toda a estrutura da prova, todos os tipos de questões, e isso por tempo indeterminado. Então, enquanto outras empresas normalmente vendem como anexos, né? Então, olha, se você acabou de comprar aqui seu teste, compra aqui o pacote de familiarização com a prova. Então, você pode comprar por um mês, você pode comprar 3 simulados, você pode. Enquanto isso, o IELTS ele dá pelo tempo da data que você compra até o dia que você faz o teste, você tem acesso às plataformas, tá? Ele é uma ótima forma de você acompanhar, por exemplo, se você está se preparando com um tutor. Então, além de ter o trabalho com o tutor, que é um trabalho mais personalizado, que vai te dando feedback, que vai acompanhando, conversando com você, você também tem ali uma prova, tem uma forma de avaliar como é que tá,
de se preparar, de fazer os simulados, conhecer os tipos de questões, pegar os seus resultados depois, né? Porque tem as avaliações, tem os resultados dos practice que você faz e dar de feedback para o seu professor, para ele te ajudar, continuar te ajudando na preparação, tá? Outras coisas importantes sobre o IELTS, que é importante vocês saberem. Primeiro, ele é um teste que avalia o inglês internacional, tá? Às vezes as pessoas pensam que, porque é um teste feito pela Universidade de Cambridge, desenvolvido pela Universidade de Cambridge e aplicado pelo British Council, só vai avaliar o inglês britânico. Mas não, qualquer uma das variantes do inglês é aceita no IELTS. Você não perde pontos por usar o inglês americano, o inglês australiano. Todas as variantes são aceitas, inclusive na própria concepção da prova, você vai ver essas diferentes variantes do inglês sendo utilizadas nas perguntas, nos áudios. Então, isso é apresentado. E não só, tá? Então, assim, você vai ver os estrangeiros falando inglês também, porque afinal, hoje em dia, são quase 3 bilhões de falantes de inglês no mundo, e só 300 milhões são nativos. O resto que a gente vai falar no dia a dia são de diversas nacionalidades. Então, o que está hoje em dia sendo ensinado é o inglês internacional, né? Outro benefício bem legal do IELTS é a avaliação do speaking com o examinador. Ele é o único dos testes internacionais em que você tem uma conversa, uma interação com o examinador. Não é com o computador. Você não lê lá um prompt, né? Não lê o enunciado e aí tem um tempinho para pensar e outro para gravar a sua resposta. E aí, olha, uma vez que você deu play no gravador, se você se embananou, se você voltar, você perde bastante da sua interação ali, da sua possibilidade de ir bem naquela pergunta. Com o avaliador, você está sozinho com ele, né? Individual, a avaliação do IELTS do aluno com o examinador, conversando, é mais fluido, você pode fazer perguntas, você pode pedir para repetir, o próprio examinador, se percebe que a resposta não foi muito bem desenvolvida, pode fazer mais perguntas para ajudar que o aluno possa também melhorar o desempenho dele na prova. Então, eu acho isso um grande benefício. Nem todo mundo se dá bem com o gravador dos outros testes, com o IELTS. É uma forma, consideram o speaking do IELTS mais fácil por conta disso, mais confortável para os alunos, né? E tem um outro benefício que acaba sendo uma consequência dessa, que enquanto nos outros testes você faz a prova toda de uma vez, todo mundo junto na mesma sala, e se tá todo mundo fazendo speaking, tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, durante o seu speaking, quando você tá com fone, as outras pessoas estão falando ao mesmo tempo no speaking delas. Isso pode ser uma forma de distrair. Com o IELTS, não. A prova listening, reading e writing tá sempre em silêncio, porque não tem ninguém fazendo speaking. Depois, cada um faz seu speaking individualmente. E aí também não tem essa interferência de outras pessoas falando durante o seu speaking, tá? Então, acho que esse pode ser um outro ótimo benefício do IELTS. É considerado um ótimo benefício do IELTS. Outro benefício é que o pagamento é em reais, não tem surpresa da taxa de conversão do banco, mais o IOF, nada disso, você sabe exatamente quanto é que você vai pagar e você já paga ali aquele valor. Pode ser por cartão de crédito ou por Pix. Você paga o IELTS. Os resultados são super rápidos. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem mais de 90% dos resultados saindo em 2 dias. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, tem alguma conferência da Universidade de Cambridge, eles precisam verificar alguma informação, mas a grande maioria dos resultados, 2 dias depois da prova, se você fez num test center, né, no que normalmente é em computador, sai em 2 dias. Se foi uma sessão fechada para a escola, às vezes que é em papel, demora um pouquinho mais, aí vai demorar até 15 dias o resultado, mas ainda assim não é um resultado super longo, que demora meses para sair, tá? Então tem alguma flexibilidade, um pouquinho mais rápido. E a conveniência de marcar, hoje em dia a marcação é online e por ser nos test centers, por ser por computador, os testes você consegue marcá-los com 4, 5 dias de antecedência. Você tem ali a data disponível, se a data está livre, você consegue agendar e, como eu disse, os resultados saem super rápidos. Não aconselho a deixar para a última hora, é um teste que exige preparação. Quanto mais tempo você se preparar para o IELTS, melhor você vai conhecer melhor a prova. Então, eu aconselho mesmo vocês marcarem com 3, 4 meses de antecedência, conhecerem bem a prova e aí depois fazerem a aplicação. E um último benefício que eu vou passar para a próxima página para falar é o One Skill Retake, né? Ele é uma novidade, foi lançado em 2023 e é a possibilidade que o aluno tem, uma vez que ele fez a prova, se em uma das habilidades ele não alcançou a nota, né, solicitada pela instituição, ele pode refazer aquela habilidade até 60 dias depois. Ele pode remarcar a prova
já tá com as outras notas todas garantidas, não precisa mais se preocupar com ela, vai pagar menos, você não paga mais 100% da prova, você paga um valor menor, e aí você vai, se prepara só para a habilidade que você quer melhorar a nota. Depois que você fizer, se você conseguir aumentar a sua nota, a gente corrige no certificado, né? Então, aí é importante vocês verificarem se a universidade aceita, mas é uma boa forma de talvez ter uma chance de novo lá de alcançar a sua nota. Muitas instituições, principalmente as universidades, elas vão ter assim. Ah, para fazer esse curso, então, para fazer aqui o curso de engenharia na nossa universidade, de graduação em engenharia, você precisa da nota de IELTS 6, mas nenhuma nota pode ser menor que 5,5. Nenhuma das habilidades pode ser menor que 5,5. E aí, então, vamos supor que o aluno tirou uma nota abaixo, ele pode fazer só aquela habilidade. É bom confirmar com a universidade se ela aceita o One Skill Retake. É um produto novo, como eu disse, é uma possibilidade nova. Nem todas as universidades ainda declararam que aceitam, então é bom vocês verificarem, tá? Com a universidade para ter certeza que eles vão aceitar. O IELTS ele tem algumas versões, como eu falei. Ele tem a versão Academic e a versão General Training. A estrutura é exatamente igual. Então, prova listening, reading, writing num bloco, speaking separado. O listening e o speaking é exatamente igual, não muda nada, nada mesmo. Só muda o reading e o writing, que vai utilizar o vocabulário mais adaptado a cada uma dessas versões. Então, o Academic vai utilizar terços de universidades, do meio acadêmico. A General Training são mais situações de trabalho, né? São situações do dia a dia, tá? Então, essa é a única diferença, a estrutura é a mesma, é só em termos de vocabulário. Em geral, se o aluno vai estudar fora, se você está indo estudar fora, é o acadêmico que você vai fazer, não importa se é graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, com certeza será o acadêmico que vocês vão fazer, tá? É sempre bom confirmar com a organização, claro, né, qual que eles vão aceitar. E a gente tem, como eu falei, o UKVI. E o KVI, ele também tem a versão Academic e a General Training, né? Na verdade, a diferença é a mesma, porque a prova em si do UKVI não tem nenhuma diferença para o IELTS regular. Exatamente a mesma prova. A única diferença é a estrutura de segurança aqui, que vai vir junto com a sua prova. Então, se você for fazer uma prova UKVI, ela inteirinha vai ser gravada em vídeo do momento que você entra na sala para fazer o seu registro, até o momento que você vai embora do centro de teste, você vai estar sendo filmado, né? Então, tem alguns procedimentos, tem muito mais fiscais de prova, então aumenta a segurança, né? É o que a gente chama de Secure English Language Testing. São apenas alguns requisitos que o governo britânico exige. Ah, eu vou sempre precisar fazer UKVI se eu for para o Reino Unido? Não necessariamente. Ele é obrigatório se você vai fazer o curso, algum curso below degree, que a gente chama, né? Os cursos below degree é tudo que é menos do que graduação. Então, se você for fazer um foundation year, que é aquele ano de preparação, né, que você precisa fazer às vezes para poder ser aceito numa universidade britânica, você com certeza vai precisar de um UKVI. Se você vai fazer um ano high school, né, aquele do ensino médio, um semestre high school, e a escola pediu um IELTS, vai ser o UKVI, né? Então, esses cursos que são considerados below degree, ou um certificado, que é um curso que não tem um valor de graduação, embora seja já para quem é formado no ensino médio, também vai ser o UKVI. Agora, se você já está indo direto para o curso de graduação, ou está indo fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, é muito provável que não vá ser o UKVI, pode ser o IELTS regular. É sempre bom confirmar com a instituição, mas é bastante provável que não precise ser UKVI, né? E só para lembrar que a gente tem os life skills também, que é mais para quem vai fazer processo de imigração, são testes de listening e speaking apenas, são mais curtinhos, e é mais para quem vai fazer, por exemplo, reunião familiar, fazer um processo de pedido de visto voltado para ser cônjuge de alguém, de algum outro tipo de visto, tá? Então vamos lá, só para vocês verem aqui o que eu tentei explicar, falando essa é a estrutura do IELTS, né? Então, o listening, ele dura 30 minutos, ele tem 4 sessões, né? 40 perguntas, ele é igual para o acadêmico, para o general training, depois você vai para o reading, que dura 1 hora,
Ele tem 3 sessões, são 3 textos diferentes, com 40 perguntas no total, divididas ali entre os 3 textos. Ele é diferente entre o Academic e o General Training, a diferença é apenas vocabulários. Aqui a gente vai estar usando textos que são tirados de universidades, de dissertações, de textos universitários, e o General Training são textos de jornais, de revistas de trabalho, são meios, né, de trabalho e do dia a dia. E o Academic Writing, a mesma coisa. As perguntas aqui é 1 hora de duração, são 2 tarefas. As perguntas aqui, elas têm mais a ver com o ambiente acadêmico. E o General Training vão ser perguntas, assim, mais de trabalho, de ambiente de trabalho, né? E o Speaking é igual para os dois testes, né? E ele dura de 11 a 14 minutos, ele tem 3 partes. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas sessões, tá? Então, assim, tentando mostrar aqui uma visão geral dos formatos de aplicação, né? E junto com as versões aqui. A gente tem o teste em papel, você vai fazer paper-based, que hoje em dia a disponibilidade desse teste ele é muito pequena, você não consegue agendar individualmente um teste paper-based no Brasil. Você vai ter que estar numa escola, é a sua escola que vai fechar aqui um acordo com a gente, vai fazer uma aplicação dentro da escola, paper-based, são sessões fechadas. Então, é mais limitada, é mais difícil de encontrar, mas a gente tem versões acadêmica e general training disponíveis em papel. Como eu disse, os resultados demoram cerca de 15 dias. Super bem aceito também, mais de 12.500 organizações no mundo aceitam, né? O teste em computador, aí sim a gente já tem uma altíssima disponibilidade. Se você for entrar, a gente tem sessões em várias partes do Brasil. Todos os nossos centros de teste aplicam em computador, vão oferecer as versões Academic, General Training e o KVI. No caso dos test centers, eu só tenho 3, né? Para o British Council oferece sessões e o KVI em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, né? Nos outros centros de teste não tem, mas a disponibilidade de teste em computador ela é mais alta e os resultados são bem mais rápidos e também é super bem aceito. E aí a gente tem o teste online. O teste online é o que você pode fazer em casa, que a gente chama de IELTS online. Ahn, ele é uma resposta. Todos os boards começaram a aplicar testes online. Veio a pandemia, a gente precisava, de alguma forma, oferecer uma solução para os alunos, né? E aí foram como é que se diz? Popularizando os testes online. No entanto, é importante saber que nem todas as universidades aceitam. Aqui no Brasil, a gente abre sessão online, não com a mesma disponibilidade, não é sempre que você vai entrar e vai ter aberta, né? A gente abre as sessões online, os resultados também são rápidos, mas é muito importante verificar com a sua instituição que vai te receber se ela aceita o resultado online. A verdade é que a gente, por mais que tenha uma série de protocolos de segurança, todos os boards têm. Vocês vão reparar que o IELTS Online ele é muito bem menos aceito do que o IELTS em Test Center, que tem todas as garantias de segurança para a instituição, e a mesma coisa com outros portos também, tá? Então, é uma possibilidade, mas tenham o cuidado de verificar com a instituição para a qual vocês vão aplicar se elas aceitam o IELTS Online, tá? Em termos de pontuação e resultado, essa é uma tabelinha que vai mostrar para vocês aqui, vai fazer a comparação dos resultados do IELTS com o CFR, né? Então, um IELTS Band 3 seria ali um A1, seria um beginner, né? O IELTS de 4 a 5 vai ser um intermediate, um B1, mais ou menos um B1. Um IELTS de 7 a 8 vai ser próximo do Advanced, vai ser um nível Advanced, vai ser provavelmente um nível C1. Claro que isso aqui não é uma régua exata, mas é uma boa referência para vocês, tá? Os resultados do IELTS, como eu disse, eles vêm sempre um resultado numérico do IELTS, sempre pode ser 3, 3,5, 4, 4,5, sempre tem o número inteiro e o meio, né? De 0 a 9. E tem o resultado do CFR para cada uma das habilidades. Então, vocês vão ter ali essa comparação quando vier seu resultado ou do aluno de vocês, quando vier esse resultado, com os band descriptors, tá? Então, vai vir também ali quais são, vai ter uma tabela que tem os band descriptors para cada uma das habilidades. Em termos de universidades, quando um aluno vai estudar fora, se ele vai fazer a graduação fora, é muito comum você ver as universidades começarem a pedir a partir aqui dos 5, 5,5.
né? Muitas universidades vão pedir 5, 5,5. Algumas, as mais concorridas, então vamos supor que você queira pegar lá o número um, a Universidade de Oxford, ou o MIT, né? Normalmente, se você vai fazer um curso nessas universidades, a nota exigida também é maior. Então, é muito provável que, mesmo que seja um curso de graduação, eles vão pedir ali a partir do 7, porque é muito concorrido. Os cursos têm uma carga de pesquisa altíssima e produção de dissertação, também de teses altíssima, então eles precisam exigir um alto nível de inglês, por isso que eles têm as notas mais altas, né? Mas, em geral, grande maioria vai ser ali 5 e 5 para cima, para graduação. Para a partir da pós-graduação já vão pedir 6,5, 7 para cima. Esse é o mais comum, né, que as universidades vão pedir. E aí, onde é que eu posso ver, né, esses requisitos de pontuação? Ah, qual que é a universidade que eu quero ir aceita? A gente tem no nosso site takeielts.org, .com, desculpa, ali uma área que chama Recognizing Organizations. E aí vocês conseguem verificar who accepts IELTS, né? Quem que são as organizações que aceitam IELTS. Eu acho essa ferramenta bastante interessante porque dá para você filtrar pelo nome da instituição. Então você põe lá o nome da organização que você é e se você já sabe qual que você quer ir. Ou pela localidade. Ai, não, eu só sei que eu quero muito estudar em Indiana, porque eu sou fã das 500 milhas de Indianápolis, quero passar lá um tempo. Então, vou procurar em Indiana quais são as instituições que vão aceitar o IELTS. E o melhor ainda, você pode colocar pela band score. Então, vamos supor que você fez o IELTS, você ainda não sabe onde você quer estudar, você só sabe que você quer estudar fora. E aí você tirou a nota 6,5. Então, deixa eu ver quais são as instituições nos Estados Unidos ou em Indiana que aceitam o meu nível 6,5, né? Então, você consegue aqui pelo Minimum Band Score filtrar a instituição pela nota que você tirou. Também é uma forma de ajudar, se vocês são professores, o seu aluno a escolher a universidade para qual ele vai aplicar, né? Sabendo que vai ser aceito ali o nível que ele tem. Então, aqui aproximando um pouquinho, né, o nosso filtro. Depois que ele filtrar a instituição e ver a lista de instituições, se ele clicar, normalmente os resultados aparecem assim. Então, se ele clicar na Iowa State University, vai aparecer ali quais são as notas que eles aceitam para undergraduate courses ou para graduate courses, que são os cursos de pós-graduação. Isso aqui é um geral. Normalmente não tem ali para cada uma dos cursos. Pode ter diferença, por exemplo, entre um curso de direito e um curso de business. Então, é bom confirmar, com o aluno confirmar com o curso que ele vai aplicar qual que é a nota mínima exigida. Normalmente, isso está na própria parte de admissões do curso que ele está procurando. Através desse QR Code aqui, vocês conseguem ir direto para essa parte do Take IELTS, onde mostra esse filtro, tá? Então, sejam vocês alunos queiram conhecer, sejam vocês professores queiram mostrar isso para os alunos, eu acho que é uma boa referência para eles, tá? E onde que a gente pode fazer a prova aqui no Brasil? Esses aqui são os nossos test centers no Brasil atualmente, tá? Esses todos fazem IELTS regular, Academic e General Training. Se vocês quiserem fazer UKVI, são apenas o do Rio de Janeiro, que fica em Botafogo, São Paulo, aqui em Pinheiros, e também o São Paulo Open Center no Alto da Boa Vista. Desculpa, em Brasília, a Casa Thomas Jefferson. São os três que fazem o QVI. Eu estou vendo uma mãozinha levantada. Alguém tem uma pergunta? Pode fazer. Eu não estou te ouvindo, Mônica. Oi. Você está compartilhando alguma tela? Porque eu não estou Oh, vendo. Vocês ninguém estão está vendo a vendo, minha gente? Sim. tela? Sim, a tela tá aparecendo. Tá ok. Ah, eu não estou vendo. Então deve ser alguma coisa aqui minha. Porque você está falando como se você estivesse mostrando algo e eu falei, eu não estou vendo nada. Tá bom, eu vou ver aqui o que pode ser. Tá bom, ó, espero que você Mônica, consiga. Depois vai Rafael, estar gravada. isso. Então você consegue ver depois, é. Ah, tá bom, obrigada. Tá, Ótimo. mas provavelmente deve ser. Você precisa abrir a configuração do Zoom aí para aparecer a tela, mas a Ana tá compartilhando sim. O Tá Rafael entrou bom, obrigada. depois, essa sessão está sendo gravada, a Mônica também, e vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Então vocês podem usar essa apresentação depois, tá bom? Isso mesmo. Obrigada, Luciana.
Então vamos lá. Aqui sobre a preparação que eu falei, né? Que na verdade são aquelas plataformas que você tem para conhecer, para se familiarizar com a estrutura do IELTS. A gente tem o IELTS Ready Member, que ele é gratuito, ou seja, a qualquer momento, todos vocês agora podem entrar aqui por esse QR Code, fazer o seu registro, só vão pedir seu e-mail, dados simples, e você já acessa. E ali vocês já vão ter 6 simulados, já vão ter tipos de exercício para cada uma das partes das provas, para se familiarizar com os tipos de exercício. Tem ali uma série de vídeos com dicas, dicas de professores, dicas de candidatos que fizeram a prova. Tem alguns webinários gravados também, com que vão falar sobre diferentes aspectos das provas. Pode ser o teste de speaking ou um determinado tipo de exercício do teste de writing. Então, ele vai ter ali algumas informações. Ele é a versão mais simples, né? Que é o IELTS Ready Member. Uma vez que o candidato se inscreve, ele já acessa uma plataforma bem mais completa. Então, assim que ele entrar no IELTS Ready Premium, que aí tá aqui o QR Code, mas é só para explicação, porque precisa se inscrever para ter acesso no IELTS, né? Ele já vem como se fosse embutido no valor de pagamento do IELTS. Vocês vão ter ali uma plataforma onde você já coloca a data do teste que você vai fazer, a nota que você pretende tirar, que você gostaria de tirar no IELTS, e a própria plataforma já começa a sugerir exercícios para você, então ele vai ter como se fosse um plano de exercícios para para vocês fazendo. Tem a parte de simulados, tem mais de 40 simulados, separado ali também por tipo de habilidade, né? Que vão imitar as condições da prova, com o timer rolando, listening um áudio só, eles vão fazer exatamente como seria a prova. E de exercícios, eles vão ter também muito mais exercícios, ele vai ter muito mais opções de exercícios para você ir fazendo de cada uma dos tipos de exercícios que tem na prova, né? Tem aulas IELTS ao vivo, então, assim, são mega classes, que são pessoas, normalmente está em UK, baseado no professor, e são pessoas do mundo todo assistindo. No final, até tem ali questões, perguntas e respostas, mas cada dia tem um assunto específico, são aulas relativamente curtas, né? Sobre assuntos específicos da prova. Vai ter normalmente uma aula de manhã, uma cerca próxima da hora do almoço, né? E aí depois você tem essas aulas gravadas. Elas ficam gravadas, você consegue até filtrar pelo tema que você quer saber as mini aulas que tem ali, tá? E tem a sessão de resultados e feedback, que eu acho bem interessante. Para todos os exercícios e simulados que vocês fizerem, vocês conseguem ver os resultados de listening e reading automáticos para vocês já terem uma ideia, uma previsão de como é que vocês vão se dar no listening e no reading. No writing e no speaking não dá para ter essa correção. O que a gente tem para cada um dos testes são modelos de resposta, né? Então vai ter modelos de resposta para cada um dos níveis, inclusive marcando os critérios de correção. Para o speaking tem vídeos da pessoa dando a resposta para aquela mesma pergunta, e aí depois os critérios de que foram avaliados, né? Tem ali escrito como é que foi avaliada a resposta para aquele nível. Então, level 6, né? Grade 6 no IELTS, qual que foi aquela resposta. E tem um Writing Outliner também, que eu acho uma ferramenta muito legal, que é para ajudar o candidato a escrever os textos que eles vão apresentar. Então, vai mostrar, por exemplo, diferentes tópicos que ele pode abordar para aquela pergunta, como que ele pode organizar isso entre a introdução ao texto, o corpo do texto ou a conclusão do texto, da redação dele. Então, é outra ferramenta bastante utilizada, tá? Que eles podem colocar ali, e é um ótimo apoio para os professores também que estão preparando os alunos para o IELTS. Então, eles ensinam, dão todo o apoio e incentivam a usar a plataforma como um apoio, né? Eu vou entrar um pouquinho agora na estrutura da prova, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Eu falei no geral, vou falar um pouquinho mais sobre cada uma, né? Então, começando pelo listening test. Ele demora 30 minutos. Se for um teste em papel, tem 10 minutos para conferir, para ir marcar as respostas na folhinha. Se for no test center, são só 2 minutos para conferir se respondeu tudo, né? Então, são 32 minutos, digamos assim. Depois a gente tem ali 40 questões para todas as partes do listening, divididas em 4 partes, 10 questões por parte, né? Cada áudio só toca uma vez, que é para imitar as condições de vida real. Então, tocou uma vez,
entendeu? Tem que ir prestando atenção. A maioria deles você vai respondendo enquanto você está ouvindo o áudio, né? E são vários tipos de exercício. Então, a gente não tem só múltipla escolha como resposta. Já vou mostrar um pouquinho mais para vocês. São 4 áudios, né? Então, no primeiro áudio é uma conversa, normalmente entre duas pessoas, num contexto assim de dia a dia, né? Então, tô vendendo. Tô vendendo aqui móveis aqui de casa, né? Então, quero que você. Aí tem a pessoa que está comprando e a pessoa que está vendendo e fazendo perguntas. Esse é um exemplo. A parte 2 costuma ser um monólogo, também falando sobre alguma questão cotidiana. E a parte 3 já é uma conversa entre 2 a 4 pessoas, já num contexto mais educacional, de treinamento, de escola, que vai se passar. E no quarto é um monólogo também sobre um texto acadêmico, tá? Então, normalmente são esses 4. Então, ou seja, é um diálogo e um monólogo. Em termos de tipos de questões, como eu falei, não é só múltipla escolha, tem múltipla escolha também, mas às vezes vocês vão ter que ligar uma questão à outra, então juntar duas possibilidades, preencher um mapa. Então, às vezes tem um mapa com campos ali para você escolher. Você vai ouvir o áudio e você vai identificar dentro da descrição do áudio, olha, então é nesse bloco aqui onde eu tenho que escrever a floresta, ali é a casa do João e Maria, né? Então você tem que identificar ouvindo o áudio, que é cada parte do mapa ou do diagrama que está sendo mostrado. Tem flowcharts também, né? Aqueles fluxogramas para eles irem preenchendo enquanto eles vão ouvindo, vão preenchendo. Também tem partes que tem a sentença escrita e aí tem um espaço para você escrever a palavra que ele disse, né, que tem a ver com o áudio que você está ouvindo, né? Então tem para completar a sessão e tem algumas perguntas de short questions, normalmente são até 3 palavras no máximo, 2, 3 palavras para você preencher, tá? Então a pergunta ela sempre vai aparecendo conforme o áudio vai se desenvolvendo. Você vai ouvindo o áudio e ao mesmo tempo respondendo as perguntas, né? No reading, que é a segunda parte, é o segundo parte do IELTS, no bloco de listening, reading e writing. São 60 minutos e vão ser 3 textos que vão aparecer. Os 3 têm mais ou menos o mesmo tamanho. Eles sempre têm entre 2.150 palavras e 2.750 palavras. São textos longuinhos, né? Então, sempre ali, alguns, no caso do acadêmico, são sempre questões, de novo, textos usados em universidades e em contextos acadêmicos. Vão ser 40 perguntas a respeito desses 3 textos, né? Todos são longos, vêm de livros, de jornais, de revistas, de journals, não tá me vindo a palavra de tradução agora, mas são textos relevantes para o meio acadêmico, tá? Tipos de pergunta, de novo, que você vai ter no reading. Depois que você lê o texto, você vai ter lá múltipla escolha, vocês vão ter que identificar, depois que você lê o texto, tem lá afirmações, né? E aí vocês vão ter que dizer se aquela afirmação é verdadeira, se é falsa, se não está dado no texto aquela informação, ou identificar a opinião do narrador daquele texto, né? Então, da pessoa que escreveu o texto. Ele tem essa opinião, não tem ou não está dado no texto. Isso não dá para se concluir a partir do texto. Também tem aquelas de ligar as informações, tem umas que é para você identificar o título de cada parte do texto. Então, assim, olha, dessa parte do texto aqui, do parágrafo tal, qual seria o melhor título para ele? Você identifica entre uma série de opções de títulos qual que é, e você liga um título para cada parágrafo ali, daquela que é apresentado naquela questão, né? Matching features, então, assim, tem uma série de descrições sobre vários tipos de alojamentos de uma universidade. E aí depois você tem uma série de textos falando, olha, tal aluno, ele quer um alojamento assim, assim, assado. Qual que seria o alojamento dele? Então você tem que verificar as features que foram apresentadas no texto para identificar qual que era o alojamento para aquele aluno, como exemplo, né? É, matching sentence endings, então, assim, finalizar alguma parte da questão, completar também frases que estejam na pergunta, ou completar um resumo do texto, né? Completar tabelas, ou fluxogramas, diagramas e algumas respostas
respostas curtas de novo. 2 a 3 palavras, respostinhas curtinhas também são opções, tá? Então, o teste, ele é bastante robusto, ele tem vários tipos de questões, não é só pelo tipo de escolha, porque acredita-se que é a melhor forma de você avaliar de verdade as capacidades, as competências do aluno, né? Depois nós vamos para o writing. Então, no contexto, eu estou focando aqui no acadêmico, tá? Porque é o teste mais utilizado, é o teste mais feito aqui no meio educacional. Ele também demora 1 hora e ele tem 2 tasks, 2 atividades. A primeira é mais curtinha. A gente sugere que demore no máximo 20 minutos nela. Ela vai ter que, e o candidato ele vai ter que produzir um texto de cerca de 150 palavras. A segunda já é mais longa, é como se fosse uma redação, né? Então já chega a precisar de cerca de 250 palavras. A primeira parte, que ela sempre é para você avaliar um diagrama ou um gráfico. Então, vão ser apresentados uma série de dados num formato de figura, como por exemplo esse daqui. Não está todo mundo vendo o meu diagraminha aqui? Então, eles vão te dar ali de alguma forma, um diagrama mostrando dados, e você vai ter que descrever, né? Quais são as principais tendências que esse gráfico está mostrando? Né? O que dá para você perceber através desse gráfico? Então, você vai ter que descrever ali, ou seja, é uma grande dica você se preparar com palavras do como, olha, cresceu abruptamente, caiu, radicalmente. Então, como que você descreve um gráfico, né? A task one do academic é sempre assim, tá? E a task two, que seria já a redação, sempre vai ser uma redação a respeito de algum ponto de vista, algum problema. Então, vai ser apresentado um texto curto, assim, o prompt em si, o enunciado da questão é sempre curtinho, que é para não se perder tanto tempo lendo, para depois fazer a redação, né? Então, você vai ter ali um enunciado, um problema, né? Uma questão, para depois se inscrever. Então, aqui, por exemplo, tem um exemplo de questão que é possível. Children who were brought up in families that do not have large amounts of money are better prepared to deal with the problems of adult life than children brought up by wealthy parents. To what extent do you agree or disagree with this opinion? Então, o aluno vai ter que estruturar uma redação com introdução, né, início, meio, fim e conclusão, colocando a opinião dele a respeito deste tema, tá? Então, esse é um exemplo possível, né, de writing. E como é que é avaliado, né? Como é que vai ser avaliada a resposta de cada um dessas 2 tasks? Então, da primeira, que é a descrição do gráfico ah, da tabela que vai ser apresentada. Primeiro, se o que foi pedido dele na questão foi respondido. Então, ele respondeu o que foi perguntado naquela questão, ele conseguiu descrever quais eram as principais tendências, os dados apresentados naquele gráfico de maneira correta. Depois, se o texto é coerente, se ele é coeso, né? Se faz sentido o texto. Depois, o lexical resource, que é o quê? Vocabulário do aluno. Então, ele usou uma boa variação de vocabulário, qual que era o nível do vocabulário utilizado, foi utilizado corretamente, né? A palavra foi utilizada, as palavras foram utilizadas corretamente. E depois, a parte de gramática, de se está escrito propriamente, se está escrito corretamente. E no test 2 é muito parecido, os 3 últimos são iguais, também vão ser avaliados, mas também se ele conseguiu, com a redação dele, responder a pergunta inicial que foi dada como problema para ele apresentar a opinião dele ou dela no texto, tá? Então, essas são as questões avaliadas. E por último, aí acaba a prova do listening, reading e writing, todo mundo sai ali do teste, normalmente vai almoçar ou vai fazer alguma outra coisa, depois volta na hora do seu speaking test para falar sozinho com o examinador separadamente, né? Hoje em dia já tem bastante video speaking test, então é através de um monitor de computador, mas ainda assim é uma interação. Como nós estamos aqui interagindo, conversando, o candidato vai estar interagindo também com o examinador. Então, é uma face-to-face interview, só uma pessoa, não são dois. É bem comum, por exemplo, os exames de Cambridge, que são aqueles de escola que eu falei, que você traz 2 candidatos com examinador. No caso do IELTS, é só um candidato para um examinador, é sempre individual.
Ele é separado em três partes. Todas as três partes juntas duram de 11 a 14 minutos. Na parte um são algumas perguntas fáceis, são as mais fáceis, mais curtinhas, você consegue dar as respostas curtas, né? Então, aqui é algum exemplo, né? Vão passar uns 4 a 5 minutos, e eu vou dar alguns exemplos que podem ser perguntados aqui, ó. Let's talk about accommodation. What kind of accommodations do you live in? I live in an apartment. I live in a house. Uh, how long have you lived there? I've lived there for 10 years. What do you like about living there? Então, sim, são respostas mais curtinhas, não são perguntas muito difíceis, você não precisa pensar tanto para falar. Nesse caso, são perguntas mais curtinhas. What sort of accommodation would you most like to live in? E aí, depois você passa para a segunda parte do speaking, que já são respostas um pouquinho mais longas, porque o aluno ele vai ter um minutinho para pensar no que ele pode responder, e aí ele pode falar por cerca de 1 a 2 minutos num tópico que vai ser apresentado pelo examinador, né? Que vai ser, por exemplo, Describe a film that you enjoyed watching. Aí, o que vai ser esperado desse aluno que ele responda a respeito disso? Claro, qual foi o filme? Como que é? Que tipo de filme que era? Um filme de terror? Era um filme de aventura? Sobre o que era o filme? Então, uma ideia geral da história do filme, do roteiro do filme. Onde você assistiu esse filme? Por que você gostou desse filme? Então, esse é o tipo de coisa que seria legal o aluno apresentar nessa segunda parte do speaking. E a terceira parte vai ser uma parte que normalmente tem de alguma forma, um assunto que segue o assunto da segunda pergunta, mas que ele vai ter mais tempo para falar, porque são questões mais abstratas, né? Então, um exemplo aqui, seguindo a ideia da segunda pergunta apresentada agora: How have films in your country changed over the last 20 years? Do you think that film stars are good role models? Então, sim, seria uma pergunta só, né? Não todas, mas algumas perguntas, 1, 2 perguntas, para que eles possam desenvolver respostas um pouquinho mais longas. Do you think people will stop going to cinemas in the future? E aí, depois, como que vai ser avaliado o speaking? A fluência, então, sabe quando a resposta flui? É a fluência, se não é interrompida, se ele não para pensar, se não faz muitos sons no meio, se ele consegue dar uma resposta fluida. Se é coerente, claro, a resposta deles faz sentido. De novo, a qualidade do vocabulário utilizado, né? Então, assim, são palavras vocabulário mais simples ou um pouquinho mais avançado. É, e se as palavras estão usadas corretamente. E a pronunciation. A pronunciation não precisa ser British ou American, ou não precisa soar como se fosse nativa, não como eu falei lá no International English, isso já caiu de moda há muito tempo, só precisa ser compreensível, né? Então, é isso que vai estar sendo avaliado, não tem problema falar com sotaque brasileiro ou qualquer outro sotaque, o importante é que seja compreensível, que faça sentido o que ele está dizendo, tá? Então, a pronunciation é nesse sentido, se é compreensível a palavra. Tá? E é isso, assim, acabei na parte da estrutura do teste. A gente está chegando aqui ao final da minha apresentação. Espero que eu não esteja muito fora do meu tempo, mas só recomendando aqui, só fazendo uma visão geral que eu queria passar para vocês, por que que os alunos deveriam escolher o IELTS, na nossa opinião. É porque é um teste que avalia o inglês internacional, não é só um tipo de inglês, não é só uma variante. É um teste extremamente confiável. As universidades, as empresas no mundo todo aceitam com estabilidade. Não tem essa de, comecei a aceitar na pandemia o teste online, depois dei para trás porque eu não estou confiando nele, não estou confiando nos resultados. Ele é muito confiado no mundo todo, porque ele tem os protocolos de segurança, porque a forma com que ele é conduzido, as perguntas são feitas, elas são testadas, retestadas antes de ir para o teste final, para saber se tem os outcomes esperados. Então, o professor que vai receber um aluno, ele pode confiar que um IELTS naquela nota, ele é mesmo aquela nota. Então, ele é muito respeitado no mundo todo por ter essa capacidade de dar uma nota verdadeira para o aluno. O aluno que chegou lá com um writing nota 6, ele é um B2, certeza, porque ele conseguiu fazer uma redação de nível acadêmico, nota 6. Então, é a confiança que o mundo todo tem no IELTS que torna ele tão bem aceito.
O teste de speaking individual, então, se seu aluno, se você acha que seu aluno, ou você, como estudante que vai fazer o IELTS, não se sente confortável com gravar o seu speaking e preferia uma conversa, então o IELTS é o teste para você também. O teste listening, reading e writing em completo silêncio, então ninguém vai atrapalhar falando durante o seu teste. O Unskill Retake, se é a universidade que você quer ir, aceitar, né? Então você pode refazer uma parte do teste. E o acesso grátis às familiarizações com o teste. Então, recursos de preparação, o IELTS Ready Member, o IELTS Ready Premium, como eu disse, não tem limite de tempo para usar. É da data que você se inscreve até a sua data do seu teste. Se você se inscreveu 6 meses antes, são 6 meses de acesso sem nenhum custo adicional para você se preparar, tá? E é isso. Então, eu fecho agora a minha apresentação e se houver perguntas, por favor, fiquem à vontade. Ah, não, tem a Lu, talvez a Lu vá falar a parte dela Sim, agora vou primeiro, né? falar Então, a minha parte. Muito é, obrigada, viu, Ana Luísa? Foi assim incrível e eu acho que mais claro do que isso, impossível, né? Então, muito legal mesmo. Se você puder parar de compartilhar sua tela, você tem parou, como? com certeza. Ah, parou. Ok. Bom, a minha parte agora é falar de como a gente faz a preparação aqui na Dagosto Language School. Então, eu vou compartilhar aqui agora a minha tela. Peraí, vamos lá. Ah, só um minutinho, gente, que eu preciso colocar minha apresentação do começo, né? Vamos lá. Como é que a gente faz a nossa preparação aqui? Depois dessa explicação maravilhosa da Ana Luísa, eu não tenho nem muito o que falar, porque ela já falou tudo o que precisava, tá? Rafael, obrigada, viu, Rafael? É um prazer ter você aqui com a gente, ó. Obrigada, Aninha, parabéns pela apresentação. O Rafael tá falando aqui, muito bacana. Para quem acabou de chegar, a gente está gravando essa apresentação e vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, tá? Primeiro, welcome. É um prazer ter vocês aqui. A Dagosto Language School é uma escola muito nova, apesar de eu ter mais de 30 anos de experiência. A Dagosto tem 3 anos de vida. 3 anos vai completar agora em agosto. Dagosto, 3 anos em agosto. É tudo agosto. E a gente prepara alunos para IELTS há 3 anos, mas nós nos tornamos parceiros do British Council em dezembro de 2024. Então, é uma parceria nova. Eu fiquei muito feliz com esse convite e para a Dagosto ter uma parceria. E hoje, além da gente preparar os alunos para a IELTS, nós fazemos a inscrição para o IELTS também. Então, nossa escola é 100% online, os alunos não prestam a prova aqui. Mas fazendo a inscrição aqui com a gente, o candidato tem desconto, que é muito legal. Então, assim, professores que querem preparar para o IELTS, mandem os seus candidatos fazerem inscrição com a gente, porque ganha desconto. Olha que legal, né? Então, essa é a vantagem aqui da gente, sem contar que a gente tem todo o suporte do British Council. A Ana Luísa é a nossa super parceira. Quando eu propus de fazer essa apresentação, ela aceitou na hora. Não, vamos lá, Luciana, muito legal, porque é isso, é parceria, é o que eu acredito, tá? E a gente tem todo o suporte do British Council. Como são as nossas aulas? A escola é 100% online, então as nossas aulas são 100% online e ao vivo. Nós não gravamos as aulas são ao vivo, a gente precisa do aluno aqui com a gente. E as aulas também são individuais. Esse semestre eu tentei montar grupos de IELTS, eu não consegui. Por que precisa ser individual? Porque cada aluno tem uma necessidade específica. Então, eu recebo candidatos aqui, alunos que falam super bem, têm um speaking maravilhoso, e eles acham, eu preciso tirar 7 no IELTS, eu consigo, né? Hum, não é só speaking. Então, na hora de conversar com o aluno, eu faço a entrevista, eu faço todas as entrevistas, e aí eu vejo, tá, o seu speaking tá legal, mas como que você escreve, como que você ouve, e aí a gente monta um programinha para o aluno de no mínimo 10 aulas de 90 minutos cada aula. Tá? Então, as aulas elas não podem ser menos do que isso, porque a gente não vai ter tempo de trabalhar com tudo que a gente precisa durante a aula. Então, cada aluno tem um programa personalizado para ele.
Cada aluno que vem aqui, a gente olha com atenção para o aluno e personaliza. 10 aulas, a gente vai personalizar aquelas 10 aulas para a necessidade do aluno. Então, a gente precisa trabalhar durante as aulas com tudo aquilo que a Ana falou na apresentação. Então, o listening, o aluno ele precisa saber quais as questões de listening que ele vai ter, o reading, como ler todas aquelas palavras em uma hora. Então, a gente trabalha estratégia, trabalha estratégia de speaking, listening, reading e writing, porque o speaking também, eu falo super bem. Não é chegar e falar com o examinador. Vamos bater um papo de amigos. Existem critérios. E os nossos alunos, quando eles são preparados, eles ficam muito cientes de quais são os critérios de avaliação. A gente faz questão de falar: olha, o seu speaking não foi tão bom por causa desses critérios. O que que a gente precisa melhorar? Olha o listening, o que que aconteceu? Então, o feedback é constante durante as aulas, fora da aula também, a gente conversa muito com os alunos, dando feedback. E além disso, a gente estuda vocabulário específico e gramática, que é super importante também. Então, assim, se a gente não tiver, se você não tiver um vocabulário específico para fazer a sua prova de IELTS Academic, você não vai passar. Não adianta. Então, a gente precisa trabalhar vocabulário, precisa trabalhar gramática. Então, não é só estratégia de prova. Tanto que a Ana estava falando, não, esse recurso do British Council é fantástico, a gente usa aqui também. Então, assim, o aluno faz a inscrição, ele tem acesso a todos os exercícios. Aqui eu recebo alunos que já fizeram todos os exercícios e falam assim, mas Luciana, eu não consigo atingir a minha nota. Por quê? Porque falta estratégia. Então, é isso que a gente trabalha aqui: estratégia, vocabulário, gramática, feedback, isso é super importante. Para a gente poder preparar um aluno, nós temos que ser profundos conhecedores do exame. E nós somos. Então, assim, a gente conhece de cor o que acontece no exame, quais são os critérios, como que a gente pode ajudar, tá? Eu me preparei para isso. A professora Anne, que está aqui com a gente, também se preparou para isso. Então, nós somos especialistas em preparar os alunos. Aqui, a gente sempre leva, na entrevista, eu pergunto: aonde você quer estudar? Eu quero estudar em tal universidade. Qual a band que você precisa? Eu preciso band 7, que são a maior parte dos nossos candidatos precisam de band 7. Band 7, para você conseguir uma band 7, o seu nível de inglês precisa ser muito bom. Não é, eu sou aluno básico, eu estudo inglês há 6 meses, eu vou prestar o IELTS, eu quero tirar uma band 7. Você não vai conseguir. E eu sou muito clara quanto a isso. Eu falo, olha, Band 7 você não consegue. Então, é uma ilusão, porque o aluno, às vezes, ele chega aqui, às vezes, muitas vezes, chega aqui sem informação. O que é o IELTS? E aí é o meu trabalho explicar, falar quais são as bands, o que que você precisa para chegar lá, tá? Se você não tem o nível, você não vai conseguir. Eu sou muito clara quanto a isso, tá? O que são essas bands? Eu mostro isso aqui para os alunos também. Então, aqui a Ana Luísa falou. Olha aqui, Ana Luísa, estou fazendo um repeteco do que você falou. Aqui a gente tem as qualificações de Cambridge. Nós preparamos os alunos para Cambridge também. Que Cambridge atesta o seu nível de inglês. Então, qual é o seu nível? É esse. O IELTS, não, ele é um multi-level test. E aí eu mostro para os alunos: olha, você precisa de 7. Olha só, 7 é um avançado, tá vendo? Ó? É um avançado. Você tem inglês avançado para isso? Talvez você não consiga o 7 agora. Talvez você precise esperar um pouquinho mais. A gente precisa fazer um trabalho além da preparação. Não, eu preciso de uma nota 5. É uma nota baixinha, 5. Mais ou menos. Ó, você precisa ser um aluno intermediário. Então, eu falei assim: não, nota 5 é baixinha. Não é. Então, assim, vai começar a contar a partir daqui, dos 5. Acima de 5, as universidades aceitam. Abaixo de 5, não. Então, aqui na Dagosto, a gente toma muito cuidado. Ontem mesmo eu falei com um candidato, ele falou: eu quero prestar o IELTS. Eu falei: mas por que que você quer prestar? Para ter um certificado. Eu falei,
Acho melhor não. Porque se você não tem um objetivo específico, para que você vai prestar o IELTS? Então aí nós conversamos, ele falou assim: "Ah, então é melhor eu estudar primeiro, sim. Procurar uma universidade, sim. E prestar o IELTS quando você estiver no processo, porque o IELTS tem validade de 2 anos apenas. E aí ele vai ter que prestar de novo, tá? Bom, nós usamos, além do material magnífico do British Council, que a gente usa direto, nós usamos esses 3 livros também, tá? Então, tem muita coisa bacana aqui nesses 3 livros, porque eu acredito que a aula de preparação, ela não pode trazer exercícios soltos. Ela precisa ter uma contextualização. Então, nesse exercício que a Ana Luísa mostrou sobre filmes, aqui dentro desses livros existem aulas inteiras falando sobre filme. Então a gente trabalha a aula e aí vamos ver o speaking, vamos ver o writing, vamos ver o vocabulário, a gramática. Ah, vamos ver como é que eles fazem os gráficos. Então, aqui, esses 3 livros, eles nos ajudam muito a preparar as aulas e dar as aulas. Então, a gente complementa com os exercícios e os simulados do British Council, tá? E graças a Deus a gente está tendo um bom resultado. Os alunos, eles têm ficado muito felizes com a preparação por ser contextualizada. Então, não adianta, gente, a gente dar, exercício 1, exercício 2, exercício 3. Não adianta, o aluno não vai conseguir, tá? Bom, era isso que eu tinha para mostrar, tá? E aí, estou à disposição para esclarecer dúvidas. Ó, o Vitor tá aqui, o Vitor conversou comigo também, para esclarecer alguma dúvida e assim, para, né, quem quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Tá bom? Vitor, bom te ver, hein? A gente conversou umas semanas atrás, né, Vitor? Muito legal. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Fala, Cris. Tudo bem? Só perguntar qual que é a página do YouTube que vai estar gravado? Ah, eu vou compartilhar o link, tá? Mas no YouTube é da Gosto Language School. É o meu Ah, nome, gente. Da Gosto Language School está em todos os lugares, então é o meu nome. Da Gosto Language School. Mas eu vou baixar essa gravação, subir no YouTube e aí, para quem se inscreveu, eu vou mandar o link, sim. Tá bom? tá bom. Esse vídeo, essa apresentação é muito bom para quem dá aula, para alunos, para voltar lá, porque é muita informação, Cris. A Sim, gente aqui está falando exato. por cima, mas aí quando você entra nos meandros do IELTS, você fala, Exatamente. Não, porque eu sou tradicional, gente. Acho que vocês viram, eu tava taking notes aqui. Aí eu fiz as minhas anotações aqui, mas não dá, né? O slide passa rápido e não dá para anotar tudo. Então eu queria depois pegar com mais detalhes. sim, vai ficar Tá tudo ali no ok. YouTube para você assistir quando você quiser, tá bom? Fica Tá bom, bem, obrigada bem à pelo vontade, esclarecimento. tá E bom? parabéns para vocês duas aí pela apresentação, realmente foi maravilhosa. Ai, que bom, que bom, que bom. Fico muito feliz. Obrigada. Thank you, Ada. So, it was okay. Thank She you. understands our Thank you, Portuguese. Yeah, Ana. it was perfect because I mean, I get to understand it. I cannot speak in Portuguese. Eu não falo português. And yeah, but it's very clear. And actually, I do this kind, I mean, what Ana Luisa was doing, this kind of presentation. Um, I I invite students who are already registered to take IELTS, and I let them know how the exam day is going to be, what it's going to be like. I mean, why we check documents. I mean, so that they don't get anxious or very surprised because we're checking documents over, I mean, IDs over and over again, or why we ask for the fingerprint. Um, I like them, I mean, to feel that with them, without to support them. So if they have any problems with the equipment, with the computer, okay, they must, I mean, just feel relaxed because what we do is move them to another workstation and that sort of thing. So I explain, I mean, the format of the test, I mean, more or less what Ana Luisa did, because most of them, unbelievable,
but they are not familiar with the format of the test. So, yeah, I mean, they think it's just, okay, I show up and I take the test and that's it. And no, well, no, that's not what you need. So, for example, today I was sending invitations for a Zoom meeting. I most likely do it twice, or it depends on the number of candidates. This month, I'm already on my fourth meeting, explaining what they will find on the day of the test so that they feel relaxed and at ease. I mean, so that they can concentrate on the exam itself and not if we are checking IDs or doing some other thing. This Yeah. is That's exactly very what we good, do Anna. here. We Mhm. tell them exactly what will happen, what they have Yeah. to expect in each paper. And there is another Yeah. point for IELTS. So you never know what kind of question you are going to have in the paper. Yes. You never know. It's Yeah. always a surprise. No. Yes. So we tell them, hey guys, surprise. For this Yeah. reason, the preparation is fundamental. Yeah. And I receive candidates here as well that they tried IELTS, they couldn't get it because they didn't know the exam. And then after taking the exam, they say, oh, I have to prepare. Yeah. Yeah, that's right. That's right. So the funny thing is that they finish the test and they immediately ask about one skill retake. And yeah, because I mean they They already realize feel that that they could have yeah. done better. Yes. So I mean That's I'm true. getting good. I'm getting good at selling one skill retake, you know. Yeah. I have never done it, okay, but okay, Okay, I yeah. see. All right. Gente, eu vou parar de gravar agora, tá?